Ok? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde, pessoal da equipe de saúde. Boa tarde, pessoal do Facebook. Então, nós vamos apresentar aqui o relatório quadrimestral do segundo quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de maio a agosto de 2022. Essa apresentação ela é feita em atendimento à Lei Federal número 141 de 2012. Pode passar, por favor. É uma prestação de contas do que foi realizado pela saúde entre maio e agosto desse ano. Então, dentro das metas que a gente tem no nosso Plano Municipal de Saúde, né, a gente tem a primeira diretriz, que é o fortalecimento da gestão do trabalho do SUS e do controle social. O que aconteceu entre maio e agosto? Então, houve o apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde, foram realizados em todas as unidades 16 ações de educação permanente, 64 participações em cursos, fóruns e seminários e 2 reuniões com os coordenadores de setores. Pode passar. Não, só volta uma, por favor. Isso. O apoio ao funcionamento da Comissão de Avaliação de Metas do Previne Brasil, a manutenção dos pagamentos e obrigações patronais em dia e a participação da Secretaria de Saúde em outras instâncias de governança, CIB, COSEMES e outras comissões. Dentro da diretriz 2, que é o fortalecimento da política de assistência farmacêutica, entre maio e agosto houve a distribuição de 737.507 medicamentos básicos e a distribuição de 7.483 medicamentos de farmácia variável. A distribuição, principalmente da farmácia variável, está um pouco abaixo do que estava previsto para o quadrimestre, porque nós tivemos dificuldades em adquirir medicamentos devido à falta de matéria-prima e o desabastecimento do mercado farmacêutico. Então, agora que está começando a regularizar o abastecimento das farmácias públicas, né? A diretriz 3, ampliação e aperfeiçoamento do acesso às ações de média e alta complexidade. O nosso laboratório municipal recebeu a cessão de 6 equipamentos de material permanente, laboratório do hospital, da Casa de Caridade, para a Secretaria Municipal de Saúde, 3.686 atendimentos médicos foram realizados, 2.493 procedimentos, 483 exames de raio-x, 74 exames de mamografia e 494 exames de eletrocardiograma. Pode voltar um minutinho. Esses procedimentos eles foram realizados no Leonor Sobral. É importante a gente relatar que todos eles têm tendência crescente, exceto o raio-x e a mamografia, que houve dificuldade de aquisição de filme no mercado. Né, a gente tem uma previsão de digitalizar o serviço de mamografia e de raio-x. Temos 2 emendas parlamentares que já estão aprovadas para essa finalidade, só que, em decorrência do período eleitoral, elas não foram repassadas ao município. Então, tem previsão de ser repassada assim que encerrar o período eleitoral. A gente, de fato, precisa digitalizar os serviços de imagem, porque já está tendo até dificuldade de encontrar filme no mercado. Né? Agora que conseguiu fazer uma compra de filme, não foi uma compra grande, mas a gente teve que ir buscando onde que tem filme remanescente, porque está todo mundo digitalizando. Né? Pode passar mais um. Em relação aos exames laboratoriais, 16.259 exames laboratoriais. Nós tivemos uma alta importante de exames laboratoriais nesse quadrimestre, até mesmo em virtude da fila de cirurgias eletivas que está caminhando. Então, houve um impacto diretamente no exame laboratorial. Quanto ao CAPS, foram realizados 608 atendimentos médicos, 2.036 atendimentos de outros profissionais de nível superior, 86 procedimentos e 3 matriciamentos do CAPS com as equipes de saúde da família no período de maio a agosto. Pode passar, por favor.
Foram realizadas, nesse período, 768 viagens para atendimento a 1.647 usuários do SUS atendidos. A gente implantou, nesse período também, o sistema digitalizado de TFD e rastreamento dos carros. E foi realizado, via consórcio, 334 consultas especializadas no período, 1.494 exames diagnósticos e procedimentos, 32 biópsias e 55 consultas oftalmológicas, isso só via consórcio. Inclui aí também as emendas impositivas dos vereadores, que alguns vereadores já encaminharam, né, para essa parte do consórcio, para agilizar a fila do consórcio, e então já está incluído aí nesse montante. Pode passar, por favor. Essa é a tela do sistema de rastreamento dos veículos da saúde. Então, esse sistema de rastreamento, ele permite o rastreamento do veículo em tempo real. Então, aqui nesse primeiro quadradinho, são 3 telas, tá? Que eu fiz o print lá do celular. Essa primeira de cada à esquerda de vocês seria mostrando lá, o veículo estava na via, né? Hoje, dia 27/9, 13h25, podem ver que lá em cima está 13h28, ou seja, demonstrando mesmo o carro no momento atual a 61 km por hora. A segunda tela é o comando de viagem. Então, mostra tudo lá, que horas que o motorista saiu, que horas que ele parou, que horas que ele voltou, por quanto tempo que ele permaneceu parado. Né? E a segunda também já era a viagem de volta. Esse motorista tinha ido em Lavras. Em Lavras, isso? Foi Lavras, né? E aproveitou na volta para pegar a vacina na Rede Fris, não é isso? Foi isso que eu entendi pelo trajeto que ele fez. Então, tem todas essas informações. Esse sistema informatizado ele traz mais segurança para o usuário do SUS e para o próprio motorista. Pode passar. A gente iniciou nesse quadrimestre também o projeto Ver, Viver e Aprender, que foi aquele projeto que a gente já está na fase final dele, né, entregando a última remessa de óculos. Ele foi um projeto muito gratificante, do modo geral, assim. É um projeto que visou a triagem. Então, a triagem foi feita pela atenção básica, a triagem desses alunos, desde a idade de alfabetização até o último ano do ensino médio. Eles passaram pela triagem oftalmológica, quem estava com alteração ia para a consulta oftalmológica completa. E quem precisasse de óculos, recebia o óculos pelo programa. Então, assim, a gente já está com o último lote de óculos para ser entregue agora. Foram triados 1.802 alunos da rede pública, que as equipes triaram. As escolas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio. Desses 1.802, 326 foram para consulta oftalmológica. E dos 326, 183 tiveram o uso de óculos indicado e fornecido pelo projeto. E foi um projeto que ele ultrapassou a questão do óculos, né? A gente descobriu criança com catarata, com cicatriz na retina. Então, daí estão saindo vários outros tratamentos oftalmológicos para as crianças e ajudando eles na parte de aprendizagem. Tinha criança que não sabia nem por que tinha dificuldade de aprendizagem, era a vista. Depois que colocou o óculos, passou a enxergar melhor a lousa, passou a ter um desempenho melhor na escola. Então, assim, a gente já tem esses relatos vindo dos professores da rede pública. Aí a gente deu andamento na execução das emendas parlamentares impositivas. E a Casa de Caridade executou 165 procedimentos de maio a julho pelo Opera Mais, pela política de incentivo à cirurgia eletiva. Agosto não está contemplado, porque agosto ainda não está disponível, os dados de agosto não estão disponíveis ainda no DataSUS. Pode passar, por favor.
Entre as cirurgias que foram realizadas aqui na Casa de Caridade, foram realizadas entre maio e julho 8 colecistectomias abdominais, aquela aberta, né? Fistulectomia e fistulotomia anal, 2. 3 hemorroidectomias, 2 herniaplastias epigástricas. Aqui são todas as cirurgias de hérnia, né? Inguinal, incisional, umbilical. A inguinal fez 13, a incisional fez 1, a umbilical fez 6. 3 esterectomias de via vaginal, 1 subtotal, 2 totais, 1 laqueadura, 1 operação de Burch, 1 orquidopexia bilateral. Panfotocoagulação de retina laser, foram realizadas 11. Pielolitotomia, 1. Postectomia, 2. Prostatectomia suprapúbica, 4. Ressecção de colo vesical, 1. Trabeculectomia, foram realizadas 17. Essa cirurgia, inclusive, é uma cirurgia que tem demanda reprimida em toda a região do sul de Minas, trabeculectomia, que é uma cirurgia de vista para poder reduzir a pressão do olho. Tinha paciente esperando há muito tempo essa cirurgia e que foi contemplada agora com o Valora, com essa política do Estado de Minas Gerais. O tratamento com cirurgias múltiplas, 24, tratamento cirúrgico de hidrocele, 1, de ureterolitotomia, 1, uretrotomia interna, 2, vitrectomia posterior, 30, e vitrectomia posterior, a primeira é com infusão e endolaser, infusão ou endolaser. A segunda é com infusão e endolaser, 27, que é a cirurgia de retina, né? Então, totalizando 165 procedimentos entre maio e julho de 2022. Isso para toda a região, né? Em relação à oftalmologia, a gente é referência aí no sul de Minas. Então, está tudo incorporado ali. Além disso, a gente tem também os procedimentos de tomografia de coerência óptica, que é a OCT, e o tratamento medicamentoso de retina, que é aquele tratamento que é feito com antiangiogênico, é um tratamento bem caro, que muitos pacientes não tinham acesso e que desde dezembro do ano passado o SUS está custeando. Tá? E Itanhandu tem feito pela oftalmologia. Foram realizados no período 1.082 tomografias e 1.109 tratamentos medicamentosos de retina. Tá? E o mês de agosto não está disponível, aí é maio a julho. Em relação às internações, na clínica cirúrgica de média complexidade, 176 internações, alta complexidade, 81, leitos clínicos, 174, obstétricos, 50 internações, pediátricos, 23 internações, totalizando 423 internações de média complexidade e 81 de alta complexidade, que são exclusivas da oftalmologia. Em relação aos repasses realizados à Casa de Caridade Dr. Rubens Nilo. Ô, Bruno, você me empresta, por favor? Acho que eu vou acompanhar por aqui. Então, quanto aos repasses realizados para a Casa de Caridade, aí os repasses eles estão de maio a agosto. Foram repassados para contratualização do SUS R$ 3.591.570,92. O repasse para o pronto atendimento foi de R$ 760 mil no quadrimestre. O custeio da sala de estabilização, que é um recurso estadual, R$ 160 mil. A resolução CES 7991, que foi uma resolução que o município recebeu e fez o compromisso de repassar para a Casa de Caridade para que eles mantivessem os pacientes na UTI naquele período em que o Ministério da Saúde descredenciou todas as UTIs do Brasil. Então, a gente ainda mantinha alguns usuários aqui e a gente fez esse compromisso de repassar esse recurso para manutenção, né? Foi de R$ 200 mil.
Custeio dos leitos de UTI Covid, que chegou nesse período também. Apesar do custeio ser referente a janeiro e fevereiro, ele chegou já nesse quadrimestre, de maio a agosto. 529.600. A portaria 1.329, que é o custeio do leito clínico de Covid de janeiro e fevereiro, 58.500. A parte do FAEC de procedimentos oftalmológicos, que é essa injeção e a tomografia que eu apresentei anteriormente, R$ 470.640,48. Nós tivemos vários recursos provenientes de emendas parlamentares federais, da portaria 742 de 2022, 3.792 de 2021, 1.938 de 2022, 1.451 de 2022, 1.829 de 2022. Então, no período de maio a agosto, de recursos provenientes de emendas parlamentares federais, foi repassado o montante de R$ 1.739.365. Houve ainda o repasse referente ao custeio de procedimentos oftalmológicos da emenda impositiva municipal, no valor de R$ 18.020. O custeio da primeira etapa do projeto Ver, Viver e Aprender, no valor de R$ 23.807. Os recursos da resolução SES 7659, que é de 2021, de material permanente, no valor de R$ 150 mil. O total repassado para a Casa de Caridade no quadrimestre foi de R$ 7.701.503,40. E foram realizados no primeiro quadrimestre 8.873 atendimentos no pronto-socorro. Na APAI, que é um outro prestador de serviço também para a área da saúde, de maio a julho foi realizado 212 atendimentos de fisioterapia, 101 de fono, 241 de assistência social, 104 atendimentos de psicologia e 77 atendimentos de terapia ocupacional. Pode passar, por favor. Os repasses realizados para a APAI. A contratualização da APAI de maio a agosto foi repassado o montante de R$ 64.529,45. E o repasse do programa PIPA estadual no valor de R$ 12.905,88. Desculpem. No total de R$ 77.435,33. Uma questão que acho que a gente precisaria até, é importante a gente acrescentar aí, é que a gente retomou o serviço de pequenas cirurgias nesse período, né, de maio a agosto. Houve essa retomada do serviço de pequenas cirurgias, que está sendo realizado no hospital. A gente tinha mais ou menos 50 pessoas aguardando e conseguiu dar andamento nessa fila das pequenas cirurgias. Em relação ao fortalecimento das ações de vigilância em saúde, houve a capacitação dos fiscais sanitários, inspeção em 57,6% dos estabelecimentos de interesse à saúde, na verdade, são os estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária. Só nesse quadrimestre, realizada a inspeção trimestral em 100% das granjas, realização de análise de amostra de água, 100% da meta cumprida, e 79,2% de imóvel inspecionado pelos agentes de endemias. Foram realizados ainda 2 mobilizações sociais de prevenção às arboviroses, né, que são as doenças transmitidas pelo vetor, pelo Aedes. Então, foi realizado 2 mobilizações, uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Dengue, 50 ações de controle de roedores, o encerramento oportuno de 100% das notificações, das doenças de notificações compulsória. Foram realizadas 2 ações do Plano de Saúde do Trabalhador e realização de ações de controle de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão. Quanto ao Covid, no período de maio a agosto, foram confirmados 487 novos casos, com 1 óbito pela doença.
E foi dado andamento à campanha de vacinação. Nesse período foram realizadas 103 primeiras doses, 162 segundas doses e 2.032, ali eu coloquei terceiras doses, mas seriam reforços no geral. O total de vacinas aplicadas no período, 2.297. O total de vacinas aplicadas no período de... Aí é maio a agosto. Nas salas de vacina em Itanhandu foi de 5.877 vacinas. O primeiro quadrimestre a gente tinha aplicado mais de 12 mil. Então, assim, esse quadrimestre já foi marcado por um assentamento, né, de até mesmo de situação vacinal, redução de volume de trabalho, até mesmo nessa questão da vacina. Então, as equipes puderam estar direcionadas para outras atividades também. Na diretriz 5, que é o fortalecimento da atenção básica, nós estamos com 89,5% de cobertura populacional de PSF, saúde bucal. Esse cálculo ele é feito em cima da população, né? Então, de acordo com o que cada equipe consegue comportar de população cadastrada, a gente tem 89,5%. O cadastramento atualizado e as famílias do Auxílio Brasil acompanhadas finalizou em 80,7%. Em relação aos dados de atendimento das unidades de saúde. Consultas médicas em atenção básica. Foram realizados de maio a agosto 7.030 consultas médicas, 68 visitas domiciliares, 1.764 consultas de enfermagem, 180 visitas domiciliares dos enfermeiros, 13.947 procedimentos dos profissionais, 21.530 visitas dos agentes de saúde, 23 atividades educativas, 784 consultas de fisioterapia, 69 visitas de fisioterapia, 438 consultas de nutricionista, 4 visitas de nutricionista, 821 atendimentos de fono, 94 visitas de fono, consultas odontológicas básicas, 2.642, procedimentos de saúde bucal, 13.706, consultas odontológicas do CEL, 762, e 2.756 procedimentos no CEL. Total de atendimentos de consultas em atenção básica, 11.436. Somando agora o montante todo, dá 21.778 visitas em atenção básica, realizadas por todos os profissionais. Na área de saúde bucal, foram realizadas 14 ações de saúde bucal na escola e a equipe de saúde bucal fez também um levantamento do CPOD nesse período, que é para verificar justamente as crianças que estão necessitando de maior assistência odontológica para poder priorizar. A média mensal de periodontia no CEL, 102 procedimentos mês. A média mensal da endo no CEL, 15 canais fechados mês, e a média mensal da cirurgia oral menor. Média mensal, 187 por mês. Dessas 3 especialidades, somente a endo que a gente ainda não conseguiu cumprir essa meta de atendimento, né? E oferta de frenectomia em bebês com indicação, que é o piquezinho da língua, né? Quando o bebê nasce com a linguinha presa. Ainda foram realizadas 19 ações com base nas datas de saúde, uma ação do Comitê de Equidade, que é um comitê bastante interessante, que nós temos participação, inclusive, de pessoas da comunidade, que é um comitê que visa justamente avaliar a equidade no serviço de saúde com a população negra, LGBT, moradores de zona rural. Então, é um comitê que é proposto pelo Estado. 100% das escolas públicas foram atendidas no programa Saúde na Escola.
2 ações de prevenção a doenças crônicas, 6 campanhas sobre alimentação saudável, e nós seguimos realizando o teste oftalmológico completo em todos os recém-nascidos residentes em Itanhandu. Então, o neném nasce, antes dele completar 1 mês, geralmente ele já está sendo agendado para poder passar pelo oftalmologista. O programa Primeira Infância em Foco, ele segue funcionando, que é um programa que acontece no Tereza Levenhagem, com avaliação de nutricionista, fono, para ver o desenvolvimento. Foram realizados 4 cursos de gestante, os óbitos materno-infantis, que é todos os óbitos que acontecem na nossa cidade, de mulheres em idade fértil ou de crianças, têm que ser investigados pela epidemiologia. E a gente segue fazendo essa investigação, para afastar causas que tenham relação com assistência, né? E ver o que pode ser melhorado, inclusive. Os indicadores do Previne Brasil, que são os indicadores das equipes de saúde da família, ainda não estão liberados pelo Ministério da Saúde. Durante o 2º quadrimestre, saiu a avaliação do primeiro, tá? Que eu vou apresentar aqui depois. E 2 ações educativas em grupo de incentivo ao aleitamento materno. Pode passar, que eu acho que está repetido. Isso aí que é o resultado do Previne Brasil do 1º quadrimestre. Então, ele está composto atualmente por 6 indicadores. Isso, Sheila? 6? 7 indicadores, né? Aí o primeiro é o rastreamento do câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos, na atenção primária. A meta para o ano todo é 40%. No 1º quadrimestre, cumpriu 29%. No 2º indicador, atender e acompanhar as pessoas com hipertensão arterial na atenção primária, garantindo no mínimo 2 visitas anuais com aferição de pressão. Então, nossa meta para 2022 é 35% e acabou com 22% o 1º quadrimestre. Atender e acompanhar pessoas com diabetes, garantindo no mínimo 2 visitas anuais na PS para solicitação do exame hemoglobina glicada. Também é 35%, foi realizado 10% no 1º quadrimestre. E o 2º ele está em andamento, né? Garantir a realização de pré-natal. Então, a meta 2022, 60%, e realizou 64%. Realizar testagem de sífilis e HIV. A meta é realizar 2 testes de sífilis e 2 testes de HIV por gestação. A meta 75%, realizou 81%. E gestante com avaliação odontológica na gestação, realizar pelo menos 90% das gestantes uma avaliação odontológica na gestação. E no 1º quadrimestre foram realizados 86%. Nesse quadrimestre, nós tivemos um avanço muito grande, que é a implantação do Programa de Planejamento Familiar, conforme a Lei 9.263, de 1999. Oferecendo métodos reversíveis e definitivos. Então, nós fizemos capacitação com as equipes de saúde da família, alinhamento com a Casa de Caridade para oferecer a vasectomia e a laqueadura pelo SUS. E começamos os primeiros processos, né? Porque a pessoa tem que ter um processo que ela passa pela equipe, depois ela passa por psicólogo, passa pelo assistente social. Então, tem todo um processo, etapas a serem vencidas, a serem cumpridas pela lei, para chegar na etapa de operar. Então, assim, a gente já está com várias pessoas aí aguardando a cirurgia, e só isso aí, para mim, assim, já é um motivo de muita alegria, da gente oferecer planejamento familiar de forma igualitária para a nossa população, né? E a capacitação das equipes para trabalhar com planejamento familiar. Então, assim, tá, inclusive, aproveitar que está sendo transmitido pelo Facebook e deixar à disposição que as pessoas que tenham interesse, né, tenham os requisitos mínimos a serem cumpridos, então tem que ter 25 anos ou 2 filhos vivos, isso? E aí procurar o PSF para dar entrada no processo. Se a pessoa tiver interesse em fazer vasectomia ou laqueadura, procurar o PSF para dar entrada no processo. Tá? Porque a gente já está começando aí. E o funcionamento da junta reguladora, a pessoa que faz a regulação do acesso à pessoa com deficiência em toda a rede. Na parte de enfrentamento à pandemia, foram publicados os boletins, né,
Covid, que é publicado na página da Prefeitura, o atendimento integrado à atenção básica. Então, hoje em dia, a atenção básica que faz o atendimento de casos suspeitos, testagem, né? Também houve a capacitação das equipes. E nós mantivemos aí a manutenção preventiva, corretiva de equipamentos, com um avanço que a gente vai também passar a ter essa manutenção de outros equipamentos dentro das unidades de saúde, como exemplo das câmaras frias, né, que já foi feita a licitação, eles já devem começar em breve a fazer as visitas para a manutenção preventiva e corretiva das câmaras frias, para a gente ter esse equipamento de conservação de vacina sempre redondinho. Aí, agora, em relação ao resumo, de maio a agosto, aí seria do orçamento global, né? A Prefeitura arrecadou em impostos e transferências 14.531.266,74. Desse valor que a Prefeitura arrecadou, 15% deveria ser aplicado em ações de serviço de saúde. Então, qual que é o mínimo que a Prefeitura tem por obrigação legal de aplicar? Nesse quadrimestre, seria de R$ 2.179.690,01. E quanto que a Prefeitura aplicou, de fato, de maio a agosto? Aplicou 28,53%. Então, a gente tinha previsão... a previsão legal é de 15% e o que foi aplicado na prática, 28,53%, que dá um montante de R$ 4.146.037,11. Em relação aos recursos vindos de outras fontes, né, no bloco de investimento, houve a entrada de receita de R$ 290.195,23, que é de uma emenda parlamentar que a gente vai começar a trabalhar nessa licitação em breve. 155, Fundo Estadual de Saúde, repassou R$ 1.552.765,62. Empenhado, a gente tem, no momento, R$ 485.725,78, porque vários desses projetos, eles estão em fase de execução, tá? Então, a gente ainda está elaborando licitação, vendo plano de trabalho, que são os recursos estaduais. Aí, em caixa desse valor estadual, em 31/8, havia R$ 1.067.039,84. De fonte federal, foi recebido R$ 7.990.913,37. Empenhado, R$ 7.341.884,11. Restando R$ 649.029,26. O total de receita arrecadada de fonte estadual, federal, foi de R$ 9.833.874,22 no período de 1/5 a 31/8. O valor empenhado, ou seja, que havia previsão de gasto, né? R$ 7.827.609,89. E aqui tem questão que está empenhada até o final do ano, né, Bruna? Que tem despesa que é regular, que a gente já prevê o empenho dela até dezembro. Tá? Então, o restante, estadual e federal, e essa parte é justamente das verbas carimbadas, né? Que resta em caixa, restava no dia 31/8, R$ 2.6.264,33. Isso? Então, tá jóia. Então, assim, para cumprimento do percentual, ele considera o valor anual dos empenhos liquidados e pagos no período. Então, um empenho que chegou o material, já teve a liquidação e o pagamento. Tá? E os empenhos a liquidar até a disponibilidade financeira. Por isso que a gente ainda tem algumas coisas que estão empenhadas para o final do ano e estão sendo contadas aqui na despesa empenhada.
Com isso, o percentual aplicado até o fechamento do segundo quadrimestre de 2022 é de 28,53%. Bom, acho que era isso, né? Eu estou à disposição, então, são esses dados que eu gostaria de apresentar aqui. E me coloco à disposição para qualquer dúvida que tenha, qualquer questionamento. Nossa, que silêncio. Bom, de qualquer forma, estou à disposição e também vai ficar disponível essa gravação aqui no Facebook. Tá joia? Da Câmara Municipal. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma boa tarde e agradecer a atenção e a presença de vocês. Muito obrigada.